Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do MIT App Inventor e dando sequência à nossa abordagem com os sensores, né? Já tivemos as videoaulas com GPS, mapa, última videoaula com trava-língua, acelerômetro e hoje a gente vai ver o pedômetro, que é esse sensor aqui. Tá até em inglês, né? Pedometer. Pedômetro, o que ele faz? Ele consegue calcular a quantidade de passos que você deu em uma caminhada, uma corrida. Então ele pode ter uma aplicabilidade bem interessante para quem gosta de ter apps que auxiliam exercícios físicos, ou até por curiosidade, vejam quantos passos tem uma distância a outra, um ponto a outro, enfim. Ele é um sensor que ele é baseado no próprio acelerômetro. Tá? Então, para a gente poder usar o pedômetro, a gente tem que embutir também o acelerômetro no dispositivo, ou no app, né? Desculpa, o dispositivo já tem o sensor propriamente dito. Mas a gente tem que inserir também o acelerômetro no app, porque senão o pedômetro não vai funcionar. Porque como é que é o pedômetro, né? Vamos pensar um pouquinho. Ele mede a quantidade de passos que eu dei. E como é que ele sabe quando eu estou dando um passo ou quando eu não estou dando um passo, né? Mentaliza aí você andando, né? Como é que é o movimento de andar? Uma perna vai para frente, ela para, pega o apoio, né, no chão para a outra perna poder ir para frente e dar o passo. Aí a outra perna para pegar o apoio no chão e a perna que estava apoiada vai para dar o passo na frente, assim recorrentemente, assim que a gente anda. Né? Então, como é que o pedômetro pega que a gente deu um passo? É via o acelerômetro. Lembra na aula passada que o acelerômetro consegue medir a aceleração imposta no dispositivo, né? E aí, de forma relacionada à força que está sendo imposta, ele consegue detectar quando o dispositivo está parado, quando o dispositivo está em movimento, né? Que ele foi acelerado, saiu da inércia. Então, o movimento de andar, quando a nossa perna de apoio está no chão, o dispositivo vai estar parado. Quando a gente levar a perna à frente, a gente está aplicando uma aceleração na perna, né, uma força para justamente levar ela à frente. Então o acelerômetro capta esse movimento de que opa, o dispositivo estava parado, eu estava com uma aceleração só da força-peso, né, só gravitacional, no eixo Z, que a gente viu na última videoaula. Quando eu dou o passo para frente, eu acelero, né, a minha perna para ela poder andar, e o acelerômetro capta isso e entende que foi um passo. Tá? Então, e a outra perna é assim sucessivamente. Então, primeiro, para o pedômetro funcionar, o celular tem que estar no bolso lateral de preferência. Tá? Por quê? Porque o celular tem que fazer o movimento que a perna vai fazer. Você pode até fazer o teste, construa um app que eu vou mostrar aqui, e na hora de testar, bota o celular na mão. Ele não vai contar os passos. Tá? Por quê? Porque a sua mão não está fazendo o movimento da perna, que é o do passo. Né? Ele vai achar que você não está andando. Né? Então, para o app funcionar, para contar passo de fato, você tem que colocar o dispositivo no bolso lateral. Se botar no bolso de trás também não vai dar muito certo. Pode até captar alguma coisa, mas não vai captar com exatidão. E o bolso da frente também não é muito indicado. Se for uma calça jeans, por exemplo, aquele bolso frontal até vai. Mas o ideal são bolsos laterais, tá? Mas o bolso frontal, calça jeans ou bermuda também ele capta de uma forma interessante. O menos preciso é o bolso atrás mesmo. Aí ele não vai captar. E na mão, vocês vão ver que não vai captar de forma nenhuma, quase. Pode até captar um movimento, algum ou outro, mas muito pouco, porque na verdade esse movimento do parado e anda, parado, anda, né? Para, movimenta. Se você tiver com o celular na mão, isso não está acontecendo. Você está sempre andando, né? Está sempre no movimento constante, quase sem aceleração nenhuma, tá? Então, vamos lá, para a gente construir o app de exemplo, eu vou trazer o acelerômetro para cá, não vou discutir muito sobre ele, porque a gente já viu na última videoaula. Quem ficou com alguma dúvida ou quer se aprofundar, dá uma olhada na videoaula anterior a essa.
tá? Que é só sobre acelerômetro, discute lá bastante coisa, né? Os eixos que ele decompõe a aceleração, eixo tridimensional, XYZ, a gente pode pegar a aceleração resultante do dispositivo, enfim, dá uma olhada lá e trazer o pedômetro para cá também. Assim, né, como todos os sensores, já tinha comentado, eles são componentes invisíveis, vão ficar, né, sem aparecer na tela do nosso app, porque eles vão fazer a interface com o hardware do telefone, né, do smartphone. E aí, em relação ao pedômetro, eu tenho duas propriedades dele aqui que eu posso mexer, né, como qualquer componente, né, a gente já viu isso. Propriedade eu posso mexer na tela de design, né, onde eu estou, aqui, propriedade do elemento, ou lá nos blocos. A gente tem sempre os blocos de propriedade de qualquer elemento. Tá? Então, quais são as propriedades que eu posso alterar do pedômetro? Primeiro, é esse timeout aqui que a gente chama, que é quando ele para de detectar novos passos. Então, o que esse 2000 está dizendo? Isso aqui é em milissegundos. Que se o telefone ficar ocioso por 2 segundos, que é 2 milissegundos, ele vai considerar que você parou de andar e não vai mais contar os passos. Tá? Você pode mudar isso, mas está um valor bem razoável também. E na verdade isso não vai influenciar muito, porque o app que a gente vai fazer, a gente vai usar botão para controlar essas coisas. Tá? A hora de parar, a hora de começar a medir passo. Eu prefiro fazer esse controle por botões, tá? Ele fica mais preciso do que confiar ou, né, só deixar a cargo desse timeout aqui do pedômetro. E a outra coisa é qual é o comprimento do passo, né? Aqui está em metro, né? Ou seja, é uma média óbvia, né? Cada um anda de uma forma diferente, né? Até se você for correr, você vai dar um passo provavelmente maior do que você está andando, ou andar com pressa, a gente tende a largar a passada, né? Mas é uma média, né? Então está dizendo que o comprimento do passo é 73 centímetros. Então, aí, o que ele vai fazer? Toda vez que ele descobrir, né, ou concluir que houve um passo, você deu um passo para frente, ele vai associar que você andou 73 centímetros. Tá? Você pode, obviamente, mudar isso também, tanto aqui quanto nos blocos, mas eu acho que é bem razoável. Eu já fiz vários testes com esse pedômetro e 76 centímetros é bem interessante. É muito preciosismo você querer medir o seu passo verdadeiro para dizer que não é 73 centímetros, é 77, por exemplo. Tá? A diferença no final vai ser quase irrisória em relação à quantidade de metros ou quilômetros que você andou, que é isso que ele dá para mostrar também. Além dos passos, ele mostra qual a distância que você andou. Tá, eu vou falar sobre isso de forma mais profunda daqui a pouquinho. Então, vou só lá nos blocos para mostrar os blocos que a gente tem associado ao pedômetro. Ó. Ele tem um bloco que se chama aqui de passo simples. Esse bloco, o que ele vai startar, né? Ele é um bloco autocontido, lembra, ele não encaixa em lugar nenhum. E ele é iniciado toda vez que um passo, que ele chama, aqui é simples, né? For executado, mas só que o detalhe desse passo simples é que é um passo em qualquer direção. Então, se eu for para frente, para o lado ou para trás, né, basicamente são esses movimentos que você pode fazer de direção quando você está andando, né, ou se deslocar, lado esquerdo, passada para o lado esquerdo, uma passada lateral, para o lado direito, para frente ou para trás. Esse bloco pega ou capta qualquer um dessa direção, tá, desse espaço. Ao contrário desse aqui. Esse aqui ele pega só o passo para frente, se você olhar aqui a ajuda dele, que está em inglês, mas ele chama de walking step, né? Um passo de andar, digamos assim, né? Esse aqui ele chama de raw step, ou seja, um passo simples ou puro, digamos assim, ou cru, né? Raw tem várias traduções. Mas é um passo em qualquer direção, esse aqui, e esse aqui ele starta a contagem de passos e a distância que você está andando quando houver um passo para frente. Se você está pensando em usar o app como um contador de passos para exercício ou para ver uma distância aproximada entre dois locais, quantos passos né, de um ponto a outro, eu sugiro usar esse, porque é o passo para frente. Porque justamente é o deslocamento que você vai fazer, né?
só se você, esse aqui é mais você precisa fazer exercício, né? Que você usa muita passada lateral. Quem faz circuito funcional, eu faço bastante. Então você faz para um lado, para o outro, para frente, para trás. Esse aqui vai pegar todos os passos que você deu numa aula, digamos, de circuito funcional. Esse cara aqui vai pegar os passos que você deu para frente, tá? Eu vou fazer com esse exemplo. Qual seria a diferença de usar esse ou esse, né? Esse aqui, se ocorrer um passo que seja, digamos, ligeiramente lateral, não foi tão para frente, ele vai contar. Esse aqui, se ele interpretar que o passo foi mais lateral do que para frente, ele não vai contar. Tá? Então, se você usar esse, é capaz da sua contagem final aparecer com mais passos, porque qualquer movimento um pouco diferente de andar para frente, se você está andando ou correndo, vai fazer uma curva, esse cara vai pegar. Só que às vezes ele é tão sensível nessas coisas que ele pode interpretar passos como coisas que não foram passos, tá? Às vezes você deu uma leve movimentada no seu corpo para frente ou para trás, ele pode achar que foi um passo. Tá? Então eu sugiro, se a necessidade é verificar distâncias, contagem de passos numa caminhada ou mesmo numa corrida, usa esse andar passo, tá? Aqui a gente tem os blocos para manipular o pedômetro, propriamente dito, que é iniciar a contagem, parar a contagem, reiniciar. Aqui algumas informações que eu posso obter, né, do pedômetro, propriamente dito, que é a distância que eu percorri, né, o tempo que eu percorri, a gente pode setar tempo também, e a quantidade de passos que eu dei. Repara, a coisa interessante lembra que aqui, ó, a gente colocou que o comprimento do passo é 73 centímetros? Então, como é que ele vai calcular essa distância? Aqui, ó, que é uma variável que a gente pode pegar, né? Tem até a variável interna dentro do próprio bloco, ou posso pegar ela fora desse bloco a qualquer momento, se o pedômetro for um elemento que faz parte do meu app. Como é que ele calcula essa distância? Ele vai primeiro, não é coisa que ele calcula, é quantos passos você deu, supondo 20 passos, tá? Ele vai pegar 20 vezes 73 centímetros, tá? Que daria, nesse caso, 14,6 metros, né? E é interessante, de repente, se vocês quiserem fazer a prova real de qual é o tamanho do seu passo, você coloca um GPS aqui dentro, que você pega a distância percorrida também, e o GPS não vai associar passo, ele vai pegar a distância que o satélite do GPS detectar que você andou, é uma distância, digamos, mais real, porque aqui a distância vai estar associada ao tamanho do passo. Então você pega a distância que o GPS vai dar e pega a distância que essa variável aqui vai dar. Provavelmente vai dar alguma diferença, né? Se a distância do GPS der maior, é porque, na verdade, o seu passo é maior que 73, tá? E aí você consegue calibrar isso aqui, é só dividir a distância de uma pela outra e você vai ver o fator que digamos, é a correção desse seu passo, né? Por exemplo, se for 1,1 GPS sobre GPS sobre pedômetro, dá 1,1, significa que, na verdade, o seu passo é 10% maior, tá? Porque a distância no GPS deu maior do que aqui. Então você teria que botar 10% daqui, sei lá, daria 0,8 mais ou menos, tá? Então não dá para fazer esse tirateima, digamos assim. Mas como eu falei, é preciosismo, tá? Isso aqui vai dar no fundo uma diferença bem pequena na sua distância final, tá? Que você for percorrer. Então voltando aqui para os blocos. Então é basicamente isso. Aqui tem aquelas propriedades, eu posso ajustar aquele timeout, como eu falei, propriedade eu posso ajustar aqui no designer ou aqui nos blocos, tá? E basicamente isso, tá? Timeout e comprimento, né? Que são aquelas duas propriedades lá da outra tela de design. Então eu vou botar um esquema aqui que vai ser mais ou menos o seguinte, ó. A gente vai ter um botão aqui que vai ser para iniciar a contagem ou iniciar o meu pedômetro, tá? Vou botar aqui, ó, com uma imagem não, desculpa. O texto dele vai ser iniciar, tá? Vou botar um outro botão, vou botar eles um ao lado do outro para ficar
mais organizado. Vou pegar a minha organização aqui horizontal. Isso aqui entra aqui. E vou botar o outro botão para a gente parar o pedômetro, né? Então eu quero começar a marcar passo. Eu vou clicar no botão iniciar. Eu quero parar a contagem e verificar qual é a distância final que eu andei, quanto tempo eu andei, enfim. Eu boto, clico aqui, né, no botão de parar, tá? Então, vou botar aqui centralizar aqui essa organização. Opa, desculpa. Tá? Só pra gente, desculpa, pegar aqui na tela, né? Só pra gente ficar mais organizado. Então, tô com esses dois botões. E aí, o que eu quero mostrar? Né? Quais são as informações que eu posso mostrar? É justamente, a gente já olhou aqui. Opa, fechei um bloco sem querer. É a quantidade de passos que ele me dá, a distância que eu percorri e o tempo que passou, né? Digamos assim. Então, eu vou mostrar essas três informações em legendas. Tá? Vou organizar aqui essas três coisas, uma em cada organização dessa. Então, vou pegar as legendas aqui. Legenda. E depois eu vou ajustando. Né? Então, aqui a primeira vai ser quantidade de passos. Vou dar uma breve abreviada aqui, ó. QTDE de passos. Então, essa legenda aqui, vou botar em branca, né? Branco. E ela vai ser quantidade de passos, para poder identificar lá nos blocos. Só vou mudar aqui o nome dos botões também, ó. Botão 1 é o iniciar, para eu poder identificar lá nos blocos quem é quem, né? A gente já discutiu isso bastante em videoaulas anteriores. E o parar. Agora, quantidade de passos. Agora eu vou botar distância. Vai ser essa minha legenda aqui. Distância. Essa aqui vai ficar em branco para mostrar a distância percorrida em metros. Tá? Então vou renomear ela aqui para distância. E por fim o tempo. Tempo que eu, né, entre eu comecei a contar e parei de contar. Tá? Então aqui tempo. O tempo ele vai vir em milissegundos, tá? Então eu vou passar ele para segundos. Eu vou ter que fazer essa conta lá no bloco, tá? Então aqui é tempo. Se você quisesse passar para minuto, ok, é só fazer a conta aqui, né? Às vezes quem está pensando em ter muito tempo, né, entre a ação de iniciar e parar, talvez minutos seja mais interessante, mas é só mudar a conta que eu vou fazer lá. Eu indico lá qual é. Tá, então isso aqui vai ser o que o meu pedômetro vai indicar, meu app, para mostrar as variáveis do pedômetro. Tá? É um layout bem simples, né, sem se preocupar muito com essa questão do layout. Isso aí fica mais a critério de cada um, né? O foco aqui é mais mostrar como esse sensor vai funcionar de fato, tá? Então estão meus dois sensores aqui, o acelerômetro e o pedômetro. Não esqueça de colocar o acelerômetro, senão não vai funcionar, tá? Ele é baseado no acelerômetro. Na verdade, o pedômetro é mais um componente lógico do que um componente físico. Não existe um hardware lá no smartphone que conta passo, tá? Por que eu estou dizendo que ele é um componente lógico? Porque ele é como se fosse uma derivação do acelerômetro, uma especialização do acelerômetro. No hardware tem o acelerômetro lá no seu smartphone, mas não tem um pedômetro, tá? A gente consegue chegar no pedômetro via acelerômetro. Assim como tem outros sensores aqui que eu também preciso de um sensor base. Geralmente o GPS, o acelerômetro e o giroscópio são sensores bases para todos os demais.
que precisem deles, né? Então é isso, vamos lá para os blocos agora. O que eu quero, né? Eu quero que quando o meu botão de iniciar for clicado, o que eu vou fazer? Eu tenho que startar aqui meu pedômetro, ó. Eu boto iniciar, tá? E aí eu vou sempre vou preencher, tá, arbitrariamente aquelas legendas com valor 0, só para ficar um valor lá aparecendo, porque a princípio aquelas legendas estão em branco, tá? Então eu vou botar aqui na minha legenda de quantidade de passos, texto dela, vou botar para 0. Tá? Só para ter um aspecto visual lá, tá? A minha legenda de distância também 0. E minha legenda de tempo também vou botar o valor 0. Copiado aqui que é mais fácil. Tá, beleza. Então com o meu botão iniciar, passo a contar, né, as coisas no acelerômetro. Que coisas, né? Basicamente tempo e quantidade de passos. Lembrando que a distância também, digamos, inicializa a contagem da distância aqui, mas ela é feita de acordo com passos que o pedômetro me dá, vezes o tamanho do meu passo, que está aqui, né? Voltando aqui mais uma vez, tá? Então agora, e o botão parar? O que ele vai fazer? Quando eu quiser parar a contagem, tá? Eu vou pegar o pedômetro, eu vou mandar ele parar a contagem, né? Ele para de contar coisas. E uma coisa importante é resetar o pedômetro, tá? Aí, muito cuidado com esse bloco aqui, porque isso eu vi com os meus alunos lá no Cefet, sempre causou confusão, porque ele, na verdade, ele está mal traduzido, né? Ele não reinicia a contagem, tá? Ele zera só os contadores, tá? Qual é a diferença entre um e outro? Porque iniciar, esse aqui que eu estou associando ao botão de iniciar, ele é como se eles falassem para o pedômetro, fala, ó, começa a contar a partir de agora. Aí eu vou andando e ele vai contando, tá? O reiniciar aqui por exemplo, eu parei e agora eu quero apagar os valores que estão na memória do acelerômetro, né, de passo, distância e tempo, e zerar, voltar tudo para 0. Né? Aqui eu botei aqui só na legenda, porque quando eu inicio, ele iniciado zerado inicialmente, sempre vai dar 0 pela legenda, então aqui é só para visualmente aparecer lá, tá? Mas esse reiniciar aqui, ele volta os valores para 0. E não adianta eu, por exemplo, pegar esses aqui da legenda e colocar aqui, porque é como se eu estivesse camuflando, né? Na legenda eu vou colocar 0. Mas se eu não botar esse bloco reiniciar, ele vai estar parado com os últimos valores que ele está lá armazenado. Por exemplo, 50 passos, 60 segundos e 200 metros, por exemplo. A legenda vai estar mostrando isso aqui, mas na verdade vai estar os valores lá que eu mandei parar. Então esse botão aqui, ele não reinicia de novo o pedômetro, ele só reseta os valores. Para eu iniciar uma nova contagem, eu tenho que voltar com esse bloquinho aqui. Então é por isso que esse esquema de botão vai estar sempre contemplando os dois casos. Tá? Se eu quiser começar uma nova contagem, eu estou sempre iniciando o pedômetro por causa desse bloco aqui. E quando eu quiser parar, eu estou parando de fato. Tá? Como é que eu poderia parar além desse botão aqui? Quando ele chegar naquele timeout aqui de 2 segundos. Se em 2 segundos eu ficar parado, o pedômetro assume o estado parado automaticamente. Eu não preciso desse bloco. Mas como eu falei, para você não ficar preocupado com o tempo de parada, use esse bloco aqui toda vez que quiser parar. Tá? Não tem problema nenhum. Porque na verdade, se você parar de fato, você não está dando mais nenhum passo, a contagem de passo no seu pedômetro vai parar, porque você não está andando, né? Então o botão ajuda nessas horas.
E esse reiniciar já é para preparar esse botão aqui para quando eu quiser começar de novo, ele começar com os valores zerados, não trazer da memória do pedômetro os valores que estavam lá, tá? Então, é mais para isso, tá? Cuidado, como eu falei, isso aqui essa tradução, na verdade, é o que a gente tem na língua, né? Mas se você olhar aqui no inglês, ó, é reset the step counter, tá? Então ele está resetando, ou digamos, voltando aos valores originais do contador, tá? Se ele fosse reiniciar de fato, a tradução seria mais o restart the step counter, tá? Ele começar a contar de novo, ele não faz isso, tá? Ele só reseta. Então, feita essa abordagem, isso já deu muita confusão, é bom ter atenção com isso. Feito isso, vamos lá para o pedômetro propriamente dito. Como eu já falei, vou pegar esse bloco aqui do andar, tá? Propriamente. E aí, esse bloco aqui, ó, ele é autocontido, ele não encaixa em lugar nenhum. E quando é que esse evento vai ser disparado aqui? Quando ele detectar o passo, né? Para frente, tá? Eu estou andando aquele andar para frente. Então agora eu vou pegar até a cópia aqui, ó, dessas legendas, porque eu vou botar valores novos nela. A ideia aqui é o seguinte: à medida que eu vá andando, ele vai ajustando aquelas legendas lá que eu coloquei para aparecer no app, né? De quantidade de passos, distância e tempo, tá? E eu vou pegando esses valores dinamicamente à medida que eu for andando. Então, por exemplo, eu dei 15 passos. Se eu pegar o celular do bolso e olhar, lá vai estar 15, por exemplo, aqui na quantidade de passos, tá? E aí claro, para eu continuar a contar, eu tenho que botar no bolso. Se você andar com o celular na mão, aquele cenário que eu falei lá no início, ele não vai contar nada, porque ele não está pegando o movimento da perna, né, ou o movimento dos membros inferiores de andar, propriamente dito, tá? Então, cuidado com isso. E onde é que eu pego as variáveis? Eu posso pegar daqui, ó, qual é a quantidade de passos que eu dei? Já é a variável interna do próprio bloco. Qual é a distância que eu andei? Já é uma variável interna do próprio bloco. Ele não tem a variável interna aqui, tempo, mas se você for na propriedade do pedômetro, ó, tempo decorrido. Vou pegar ele aqui, tá? Então, basicamente acabou o app, né? O que ele está fazendo? Botão de começar a contagem dos passos. Eu estou pressupondo que toda vez que a gente vai começar, a gente está começando uma contagem nova. Então eu estou zerando aqui as legendas, tá? Então aqui no início, ó, quando a gente apertar esse botão, aqui vai aparecer 000, tá? E aí eu estou iniciando o pedômetro, propriamente dito, e aí eu começo a andar, isso aqui vai mudando dinamicamente. A cada passo que eu der, ele atualiza a quantidade de passos, a distância dada e o tempo decorrido. O que é o tempo? O tempo que eu mandei ele começar a contar. E aí eu andei, eu corri, né? Fiz o que eu queria fazer. Aí eu terminei, quero parar a contagem. Pego o celular do bolso e aperto o botão 2, que é esse botão aqui de parar. Quando esse botão for pressionado, o que ele faz? Ele só explicita que o pedômetro tem que parar as contagens, tá? De passo e tempo, né, no caso, e ele reinicia os valores das variáveis dele, de tempo e quantidade de passo também, tá? Então, na verdade, quando eu apertar isso, eu já estou preparando que na próxima vez que eu quiser começar a contar, é só apertar o botão iniciar, vai aparecer 000 aqui, arbitrariamente por causa das legendas, né, porque eu estou começando uma contagem nova, e aí tudo recomeça, né? Eu começo aqui com passo, cada passo que eu der, eu estou dinamicamente ativando esses caras, mudando essas legendas, isso aqui, né? Cada passo que eu estou dando, isso aqui vai sendo atualizado. Vocês podem até, né, fazer esse teste. Anda um pouquinho, pega do bolso e olha, vai ver que está com valor. Bota no bolso de novo. Anda mais um pouquinho, pega do bolso e olha, os valores vão estar diferentes, assim sucessivamente. Até a hora que eu quiser parar de fato, eu aperto aqui, aí aqui vão estar mostrados os últimos valores, né, que aconteceu. E se eu quiser reiniciar, né, a contagem, fazer um novo trajeto, eu aperto aqui, vai aparecer 000 e ele vai começar a contar tudo de novo, tá? Então é basicamente isso, é bem simples.
mas é um sensor que pode ser usado para coisas bem legais e pode ser útil, né, para essa questão de exercício, calcular trajeto, essas coisas. E espero que vocês tenham gostado e próxima aula a gente analisa um outro sensor que a gente pode usar aqui no App Inventor. Valeu, muito obrigado.